Agora para contextualizar, eu tentando fazer algo para fazer o disparo, vou fazendo condições exigidas que me fazem entender qual é o nível que um ser humano tem que ser posto em frequência. Tipo assim, agora, que me faz entender que um ser humano posto numa frequência, tipo, mesmo com toda a capacidade, mas numa frequência que não é espelhada, é igual a ter sentença de morte ou ser condenado à escravatura. Porque na sentença não há espelho para espelhar. Quer dizer que ele está fora da sua jurisdição. Então, toda coisa é sentença. Toda e qualquer ação, basicamente é sentença. Tem um tempo. Quando nasce, tem uns 14 anos para fazer aquilo. Senão, é sentenciado à morte por cada ação e cada respiro. É a sentença de morte. Porque está já condicionar algo que está abaixo de ti, a forçar, e a violência e assédio sexual. E violar e induzir uma coisa, um estado que não está pronto, o estado. Então o ser humano é mais condenado, porque é o estado médio, o estado mais difícil de alcançar, mas é o estado mais elevado tendencialmente, que faz que todos os seres de baixo, os seres de cima, que têm que conseguir entrar no estado do meio, ficar tipo estado humanoide, tem que ficar a cumprir. Então, da sentença que todos os outros e os seres humanos tendencialmente são sentenciados à morte ou crucificação existencial. Então, quer dizer que se tu não cumprires até 14 anos no estado que não há frequência, tu perdes direito à vida e se sobreviveres está bom, mas vais ter de pagar, ir pagando. É assim. Agora, o que é que acontece? Tu, se te põe numa frequência, tu, com todas as capacidades de empoderamento, mas não existe a frequência do lugar que não te, ou que te espelha, não existe a frequência que te espelha. Tu és escravo a cada instante, e além de escravo, e sentenciado à morte pela dignidade humana que deixam viver, mas a cada instante é tipo um ataque que se justifica. Pode ainda não te matar direto, mas se justifica que tens de ser imunizado de alguma forma. Então, mesmo com pretensão, até vão te matar. Como eu já dei sucesso, é diferente. Eu estava também a respeitar os trabalhos que eu fiz, porque desde criança já tinha feito a primeira vida. Aos 14 anos já tinha cumprido. Então já não pode, agora está-me a inventar assim. Mas se te põe numa frequência que não se espelha, embora tu tens todos os gatilhos, tu, ao executar, não existe o espelho para ti, então aqui não é para ti. Então tu, ao fazer qualquer atividade, vais ter que criar logo, por isso que a mulher tem medo de apresentar as pessoas, os homens, em geral, tens de fazer e fazer logo o senso da realidade no pôs os pés, tens de criar logo o caminho. Então, tens de fazer da forma que não podes falhar no falar, no fazer as coisas, que dês logo o rito, fazes uma coisa que dê rito, impacto, que abre agora o que é que acontece é que tu, tu tens de fazer além de podes ser morto, tens de fazer a frequência que justifique tu teres aquilo e não vão-te guardar tendencialmente a memória pelas experiências, porque tens de fazer. Se voltares aí, te retiram, tiveres outra pessoa, tens de fazer, embora sejas tu, não te dão a frequência, vais ter de fazer e passar por tudo aquilo sempre, vida após vida. Ou então, vais para um lugar que se te dê. Mas realmente se não te dão, tens a sentença de tipo um assassino. Assim. És um condenado a escravo e condenado à morte. Mas a morte ainda te dá uma chance de que ainda tens a dignidade humana, podes ainda conseguir perseguir o teu direito à vida. Tens de conseguir algo que não incomode gente, um cantinho tipo assim, que não incomode, que contribui grandemente. Então, entendendo isto, fui fazendo as coisas de disparo. Já tinha feito a capacidade feita, a capacidade de disparo. Então agora vim entender que vim ter de fazer para que ficasse no modo reator. E tipo fica no modo reator, tá vendo? Tipo dispara. Aqui ó. Modo reator.
Agora, inicialmente, já me faz aquele disparo. Já tem alguma forma, ela toda circuitada, porque já me faz ela sozinha, tipo assim, ó. Já me faz aquele disparo. E também é a reator. Então, vai manter, vai induzir aquilo. Vai induzir. Tá vendo? Tá vendo? Me induz. Então já tá. Tipo assim, é faz fazer. Então aqui é tipo, conseguir um direito, também um corpo que mostra que existe uma estabilidade e um senso de túnel que faz com que, além da energia que parece projetada, não é só que foi projetada com sucesso, não parece, foi. Não é só milagre, mas existe uma estrutura que a faz fazer. Então, um sucesso não é só um jeito, mas mesmo uma funcionalidade completa integrada. Um corpo. Tipo corpóreo, corporealidade, tipo assim. É uma corporação, então consegue chegar na corporação. Então é tipo um robô, mano. Então, um corpo completo, tipo assim, mano. Ou seja, existe a expressão desta execução, deste potencial. Então tem a física que justifica o meu impulso. Tipo um robô assim, parece as coisas de. Como é que se chama? Star Wars, aquele robôzinho, tipo assim, fica assim. Aquele pequenininho assim. É R7 ou até. Mas não, deve ser um R8. Patente. Estou a chamar R8. Detalhe. Que agora, que isto que faz, está a ver? Está a ver assim, ó. Vemos. Está a ver a reação. Não está com muita força. Deve ter assim. Não estou conseguindo fazer perto. Não sei quanto tempo tem, não vou. Acho que está tipo assim, mano, já consegue fazer. Aqui. Mas inicialmente, me induz logo. Está a ver? Está a dar um cheiro agradável. Está a ver? Me induz. Então existe aqui a reator. Então é a reatora. Está a ver? Ela é a reatora. Me induz. Então o que está a dizer? Está a ver? Então reator. Então aquele fenômeno não só é um fenômeno de capacidade, mas também existe o corpo que é a gatilha. Então consegui aqui de sucesso, Então consegui um direito ainda assim, acho que é a primeira vez que está-se a conseguir isto, existencialmente também. É no sentido de que é o direito à palavra, que a palavra também agora tem corpo. Por exemplo, não sei como é que mais que eu queria mostrar. Isto. Tipo assim, pois tento falar. A palavra tem corpo no sentido que as físicas estão aí, tem um aspecto que justificam a mobilidade motora, mas a física da fala é uma capacidade que está tipo além, embora pareça simples, mas é uma física que está além do motor. Porque é igual chegar no senso da cabeça. Toda a gente pensa que tem cabeça, mas ainda não conquistou o senso, não se formou o senso da cabeça. Individualidade, tipo assim. Então o senso da fala, estou a entender que é igual. Tens que conquistar o senso e fazer uma física. Porque aquela voz é uma capacidade que tu chegas, mas é uma articulação que tu estás a fazer. Então tu não tens. Mas é uma capacidade. Geralmente acho que os chefes falam, tipo assim, mas depois conseguem articular. Mas aquele senso, tu não estás a conseguir, geralmente não se conseguiu. Você não conseguia senso túnel, tipo 8 também. Aquele senso de tu teres a capacidade de uma coisa que articula para poderes fazer tipo coisas de caixas de som assim. Por isso as pessoas ficam por música, festivais. Caixas de som aqui já tinha feito também, mas pronto, agora na quanticamente. Agora com aquilo é uma coisa que se fez assim, articulado para justificar os combustíveis. Agora,
Agora tu consegue, faz, porque agora aquele estado de falar em articulação é um estado superior que geralmente não se justifica o sendo. Só porque consegues estudar mecânica, acho que consegues falar aí a sério, mas as pessoas se distraem. Então, aquele falar é um senso ainda superior ao nível da articulação motor, não é? Pelo menos energeticamente a frequência. O que faz o quê? Faz com que seja superior ao corpo. É quase uma coisa que tu não consegues tocar, mas sai de ti, mas é superior a ti. Agora, por isso dá. E agora, peça grande força pela palavra. As pessoas ficam a orar em ti e amaldiçoar-te. Porque sabem que vais ficar fodido. Porque a palavra realmente não se faz a física que a justifica. Então não sabe se defender. Então, até o corpo que é forte, que tem o corpo mais perfeito, imagina, quadrado tudo perfeito. A palavra está ainda a frequência superior, que é consegue corroer. Para poder, por uma palavra, consegue destruir uma coisa, ou dizer que para, porque tem uma força superior, tipo uma coisa que voa. Assim, voa. Então, pode corromper o corpo. Então, por isso ainda existe o poder da palavra para maldição. Assim. Agora, tudo que fiz, eu tive uma voz. Está a ver? Está a ver? Vocês aí. Então, agora existe também física da voz, que deve dar corpo. Agora, que sabe defender-se contra a palavra. Agora, a maldição não dá tanto. E também, agora, o que é que acontece? É claro que a minha voz vai ser mais. A minha voz vai poder amaldiçoar os outros, mas não vão poder amaldiçoar tendencialmente. Não é ver? Agora, o que é que acontece? E também conseguiu senso túnel, que dá que as pessoas tenham uma experiência mais imersiva, tipo assim, mais agradável, que perdam o pânico. Não perdam, que o sistema tenha tipo a imunidade para as pessoas consigam entrar em túneis e coisas, acesso a lugares claustrofóbicos, assim. Claustrofobia, pânico de lugares fechados, tipo assim. Não estou em erro quanto a palavra. E também a viagem. Agora, as viagens podem ser agradáveis porque as pessoas acabam por fechar-se em realidades que não querem sair por medo ou por atenção. Acabam por ter problemas no futuro. Tipo, dizem que é maldições, acabam por ficar presos na sua própria maldição, não conseguem dormir. E viagens, não querem desligar. Ou então não conseguem entrar em lugares fechados. Por exemplo, as mulheres que não querem encarar a realidade se fecham numa realidade. Porque assim, se a sentença ficar fechada, acaba por ficar fechada em quadros assim. Um sistema deve mitigar. E as viagens também, mesmo que não for por maldição ou por trauma, mesmo tipo não trauma, por coisas paranoias, tipo presságio, coisas mesmo feitas, escolhas fechadas na realidade. Mesmo em viagem normal, aquilo já está mitigado, porque muita gente tem trauma, túneis assim, é mitigado. Queria só dizer quando a experiência humana que está a acontecer, as mulheres principalmente estão a se identificar com as fadas, as fadas querem fazer a pior coisa que seja para a pior tipo de coisa para que fiquem isentos de praticar qualquer coisa tão o mal que fazem que a vida vai as expor de parte e a vida não vai deixar de trabalhar, mas não as vai matar pela importância que tem de lidarem com o micro nano e assim, nano, micro nano. E agora a vida vai precisar delas para avaliar como que o nano está a influenciar as vitalidades. Está a entender? Para ver como que as mudanças estão a acontecer temporais, as coisas, as previsões por vir. Porque no nano consegues ver se está naquele ser e está a mudar. Então, tendencialmente, aquela que é nas fases consegue ver quais implicações das coisas que estão a mudar, o desconhecido está a mudar a toda a volta, que vai afetar a realidade. Então as fases, sabendo da sua importância, que não vão ser mortas, querem fazer uma coisa tão grave que as inviabilize de ser confiadas para trabalhar, porque as dois vais contaminar toda a coisa. Então são postas em quarentena, mas não torturadas nem mortas, mas dadas toda a condição de subsistência pela sua importância vital. E agora passa uma vida a viver sem trabalhar, tipo tacto. Assim que os sets querem. Então o que a mulher está a fazer? Tentar atingir aquele estatuto que uma fada faz.
que é considerado um dos seres mais terríveis e existenciais. A Fá é considerado tendencialmente o pior ser, o mais mau que existe. Vai tentar destruir tudo assim, só para conseguir isenção ao trabalho. E pela sua importância, não ser morto e ser pago eternamente. Sim, o que é o Estatuto Feminino? Vocês querem entender o psico feminino, qual é o objetivo de tentar atingir o Estatuto de Fá? Para mim, um ser que lida com o micronano.